Você já está sabendo da novidade que agora a Cinderela, além de ter os vieses que já são os nossos queridinhos, tem também uma linha de tecidos com 30 estampas diferentes de tricoline estampados digitais com estampas 3D. É por isso que na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer essa linda necessaire super fácil, utilizando a técnica da caixinha de leite, e aí você pode utilizar para fazer diversos projetos, porque eu estou te dando várias dicas aqui nessa aula. Se você gosta de conteúdo como esse, não esquece de deixar aquele seu curtir. Seja muito bem-vindo a essa aula, eu sou Eliane Pascoal e você está no canal da Cinderela Fitas e Viés. Então eu vou mostrar aqui para vocês 15 das 30 estampas disponíveis dos tecidos digitais da Cinderela e eu tenho certeza que você vai se apaixonar por algum deles. Vou começar aqui, é claro, pelas minhas preferidas, que são as estampas infantis, estampas para bebê. Primeiro eu quero que vocês prestem atenção aqui no capricho que vem, essa delicadeza do nosso artesanal, o lacinho, vem aqui toda a informação. E, gente, vocês não vão encontrar os tecidos da Cinderela diretamente da Cinderela. Você tem que procurar lá no armarinho da sua cidade, onde você já encontra os vieses. Se não tiver o tecido da Cinderela ainda, você fala para eles, traz o tecido da Cinderela, porque eu quero muito produzir. Ó, então, aqui, uma das primeiras estampas, tá? Essa daqui, com florzinhas, eu achei apaixonante. Todas as estampas são em tricolines digital e 3D. Olha essa daqui que linda, com balãozinhos, estrelinhas, fundo azul. Essa daqui também eu amei demais. Eu fiquei na dúvida se eu ia utilizar ela ou a estampa que eu já mostrei aqui para vocês, mas eu acho que essa daqui vai rolar um projeto para fazer alguma peça para minha filha Mariana. Ó, essa daqui é bem legal, principalmente para quem trabalha com bolsas, porque ela tem uma estampa, tá vendo? Ó, a diferença do tamanho das estampas, essa daqui já são estampas mais miudinha, essa daqui é uma estampa grande. Então, eu não indico para você usar uma estampa muito grande numa peça pequena. Então, aproveita para fazer peças maiores, tá? Essa tem o fundo escuro. Aí a gente tem aqui, essa que é de carneirinhos, ó, tá só ao contrário. Essa daqui que é safari, com macaquinhos, bichinhos, bastante folhagem. Aí eu tenho algumas aqui que são das linhas diversas, que aqui dá para você fazer peças para casa, pano de prato para quem vende, e essa época aqui próxima do Natal é uma ótima oportunidade de você faturar mais com o seu artesanato. Jogo de americano, dá para produzir diversos tipos de peças também, avental, enfim. E claro que também muitas dessas estampas, como por exemplo essa daqui que inclusive eu já usei no meu canal, dá para você produzir acessórios femininos, como bolsa, necessaires, carteiras, tá? E aí, ó, olha as estampas, são super verão, super coloridas, tudo a ver com a nossa estação. Tem também aqui, ó, essa com verde e rosa, essa cheia de folhagens, que eu achei ela super bonita e que eu acho que super compõe com coisas de Natal, sem precisar ser necessariamente temático, porque às vezes a gente faz uma peça que é temática, depois a gente não usa em outros momentos do ano. Então, já traz aquele verde mais natalino e dá para você utilizar no ano todo. Rosa com azul e amarelo, borboletas, né? São bem bonitas, ó, essas daqui com borboletas. Essa estampa que eu também adorei, tá? Super feminina. E essa outra estampa aqui. E aí você consegue conferir no armarinho da sua cidade todas as estampas que tem. Mais uma coisa aqui. Todos os tecidos, eles já vêm cortado na medida de 55 centímetros por 1,5 m, que é a largura do nosso tecido. Então, para esse projeto que a gente vai produzir agora, você consegue produzir 2 necessaires nessa medida ou até numa medida maior. Se você for fazer a medida que eu ensino aqui, você tem uma sobra de tecidos, que daí dá para você fazer uma fraldinha, alguma outra peça. E se você for fazer numa medida aproveitando o tecido todo, você já consegue fazer uma necessaire que vira até uma bolsinha, você consegue já produzir 2 com esse tecido. Gosto de falar para vocês a proporção, porque assim você vê que é lucrativo e que dá para você produzir várias peças aí no ateliê. Então essa daqui é a sobra que eu tenho no meu tecido. Lembrando que eu tô fazendo a peça toda com tricoline. Tem a opção de você fazer a parte de dentro impermeável também. E o que sobrou para mim de tecidinho foi então essa parte que eu conseguiria cortar mais um e sobrou essa quantidade aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai utilizar para fazer essa aula. A medida que eu estou utilizando aqui para fazer a minha peça é de 33 centímetros por 40.
Quando a gente está fazendo uma necessaire desse modelo box, o ideal é que a gente tenha aí uma diferença de mais ou menos aproximadamente 10 centímetros. Então, vamos supor que você queira fazer uma necessaire maior. Então, você pode estar cortando ela mais funda, mais altinha. Você pode estar cortando ela, um exemplo, 40 por 50, 30 por 40, tá? Eu quero ela um pouquinho mais compridinha, eu aumentei essa largura porque o tamanho que ela vai ficar já é o suficiente para mim. A necessaire box, ela não tem muita regra de medida. Você pode usar a sua criatividade e ir testando por aí. Então, esse é a medida que eu vou utilizar. E aí, como esse tecido ele é super alegre e colorido, eu vou brincar aqui com as cores de vieses. Eu posso fazer uma peça, por exemplo, com amarelo, com azul, com rosa. E aí eu vou determinando se fica uma peça mais feminina, masculina ou então uma peça neutra, tá? Eu vou fazer também um tirante. Aqui eu estou utilizando 25 centímetros do tecido. Vou estar utilizando aqui uma tirinha de 2,5 centímetros por 25 de entretela de algodão. Nesse caso aqui, se você não tiver entretela, você pode até substituir pelo próprio viés. É só para dar uma estrutura e deixar essa alça mais firminha. Vou utilizar uma cianinha, aí para fazer o tirante do meu cursor, eu vou usar um cursor simples mesmo. Então eu cortei aqui, deixa eu só medir esse daqui para falar para vocês. Ó, foi até um retalhinho. Ficou com 10 centímetros por 5, foi o retalhinho dessa parte aqui, tá? E aí eu dobrei ao meio, aí com meio vincado trouxe meio com meio e dobro assim novamente que eu vou fazer uma gracinha aqui no meu zíper. Duas cianinhas da medida do quê? Da largura da minha peça, tá? Ó, eu corto sempre um pouquinho maior e um zíper também. E aí, claro, eu vou precisar do forro. Uma dica para vocês, todos esses tecidos, eles têm sentido. Como a minha peça, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó, depois de pronta, eu preciso inverter as estampas. O forro, eu não vou nem inverter, tá? Eu só cortei aqui o forro. Mas a minha estampa, o que que eu fiz? Eu cortei no comprimento, que ela tá aqui com 40 centímetros, eu cortei com 42, dando margem de costura e uni bem no meio e espelhei aqui as minhas estampas. É só isso que você precisa fazer também aí no seu ateliê. Então, vamos começar aqui a preparar as nossas partes. Eu vou começar por esse tecido, que eu já vou usar a minha manta R2 aqui como base. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dobrar aqui, ó, o meu tecido ao meio. Vou pegar o meu ferro aqui, ó, que já está quente, só para poder marcar, vincar esse tecido. Eu vou pegar aqui, ó, a minha entretela de algodão, eu dou uma vincadinha também e eu vou posicionar ela exatamente aqui no centro. Você pode repetir a mesma coisa do outro lado, tá? Vinca com ferro ou marca com a unha também, tá? O importante é você centralizar certinho aí para que você possa ter essa alça um pouquinho mais firminha. Ela tem um lado colante, então eu vou deixar aqui, ó, marcação com marcação, e desse outro lado a mesma coisa. E aí eu vou passar para ela aderir. Ó, agora que ela já está aderida, eu vou dobrar para cá, para esse lado. Quem quiser colar também, pode utilizar uma fita dupla face, pode utilizar a cola pano para poder assentar melhor, tá? Fica aí ao critério de cada um de vocês. Eu trouxe até aqui, ó, uma colinha pano, que dá pra gente colocar aqui um pouquinho. Ah, pode ser também aquela cola de escola, cola branca também funciona, tá? Só para poder posicionar esse tecido e ele ficar paradinho. Coloquei um pouquinho de cola pano só para posicionar. E agora eu venho aqui, ó, dobrando esse meu tecido para poder assentar bem. Dá para você substituir aqui vários desses materiais. Você pode, de repente, usar uma alça, da forma que você preferir, tá? Como aqui eu quis fazer uma peça bem colorida, eu estou utilizando o próprio tecido. Agora aqui, eu vou utilizar uma parte desse viés. E eu vou cortar também com 25 centímetros. Aqui o ideal é utilizar o viés de 12 milímetros, mas nessa cor bem amarelona aqui, que combine com o meu tecido, eu não tenho. Então eu vou utilizar o de 25 milímetros, que é o largo, e aí eu venho aqui, ó, só dobrando ele, para poder posicionar ele no meu meio. Se você quiser, você pode fazer assim também, tá? Dessa forma aqui,
fica estampa para um lado, tá? E o viés para o outro lado. No meu caso, eu vou fazer dessa forma assim. Ó, vinquei aqui. Aí agora, a gente vai começar a costurar. Com esse viés que já está vincado, eu vou abrir ele aqui, eu vejo a marcação do meu meio e eu vou costurar essa minha cianinha aqui. Essa costurinha é só uma costurinha de segurança. E agora eu posso dobrar o meu viés e aí eu vou aplicar ele aqui, ó, no centro da minha peça. Então eu começo aqui costurando de um lado e depois do outro lado. Ó, ficou assim a minha alça, eu vou cortar só o excesso aqui do viés e eu vou reservar. Quem gostar também, dá para incluir um pontinho decorativo aqui, vai brincando aí com a criatividade. Agora aqui eu vou fazer o tirante que vai servir para o meu cursor, já que eu estou utilizando um cursor simples. Eu vou virar aqui a minha peça, ó, direito com direito, uno aqui as duas pontinhas e eu vou fazer uma costurinha. Pode ser reta ou na diagonal. Agora, diminui o pontinho da sua máquina para 2 milímetros, para ele ficar um pontinho bem pequenininho. Costurei de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, agora eu vou cortar o excesso aqui. E aí, eu vou desvirar aqui a minha peça. Então, desviro. Com a tesoura mesmo, ó, vou alinhar aqui para fazer o meu acabamento desse biquinho. E agora, aqui, ó, que já está fechadinho, eu vou passar uma costura para fechar essa alcinha. E aí eu vou pegar aqui esse tirante e vou passar aqui dentro desse meu buraquinho aqui que tem do zíper. E ele vai virar um puxadorzinho. Faço assim, aí fica ao critério, deixar alinhadinho, deixar um maiorzinho, outro menor. Eu prefiro deixar ele assim, alinhadinho. Vou ajeitar aqui o meu zíper. Nesse momento, eu gosto de trocar o meu calcador, colocar um calcador de zíper para eu conseguir costurar mais próximo. Então, eu vou utilizar esse tipo de calcador aqui, ó, porque eu consigo chegar mais no cantinho com ele. Se eu utilizar esse daqui, ó, ele já dá uma distância maior. Então, aqui, ó, o tirante do meu cursorzinho já está pronto, a minha alça também. A gente vai reservar e vamos começar a costurar aqui a nossa peça. Essa é uma peça bem simples de fazer, tá? Como que eu vou fazer, ó? Do jeito que tá aqui, eu vou pegar o meu ferro, vou alinhar aqui o meu tecido e vou passar ele para ele aderir na minha manta. Aqui agora, então, já passei também o meu tecido do forro. Se você quiser, você pode passar uma costurinha de segurança em toda a volta, porque vai facilitar na hora de você produzir a sua peça e é o que eu vou fazer agora. Então, agora aqui que eu já tô com a minha costurinha toda pronta, eu decidi não fazer uma telacê na minha peça, que são aquelas costuras que a gente faz, tá? Eu tô utilizando uma manta R2 de ótima qualidade, então ela adere bem no meu tecido.
Eu vou estar utilizando desse viés aqui de algodão, esse daqui, naquelas aulas que eu já dei aqui para vocês, mostrando a diferença entre os vieses, esse daqui é aquele que tem 67% algodão e 33% poliéster, tá? É esse que eu estou utilizando. Eu vou virar aqui pelo meu avesso, que eu decidi não inverter a estampa, e aí eu vou cortar duas larguras, uma para cada lado, do viés, e aí eu vou apoiar aqui, tá? Eu vou apoiar e eu vou passar a minha costura exatamente aqui, ó, rente à minha dobra. Nós vamos fazer isso de um lado e também do outro lado. Feito isso, vira minha peça e vou repetir o mesmo processo. Feito isso, eu começo aqui, ó, a dar uma vincadinha no meu viés de um lado e também do outro lado, dessa forma. E agora, pra cá, é onde eu vou rebater esse viés. Antes de rebater o meu viés, eu deixo ele assim, ó, todo para baixo, e eu vou colocar o detalhe da minha cianinha. Os aviamentos é muito de cada artesã, depende da sua essência. Se você gostar, coloca um aviamento, se não, você pode fazer a sua peça sem o aviamento. Eu vou passar uma costurinha de segurança aqui para poder prender a minha cianinha. Então, observem que na hora de costurar esse viés, eu costurei bem na dobra. Depois, na hora da gente fazer o acabamento, a gente vai utilizar viés novamente. E aí, eu já vou costurar um pouco mais aberto. Por quê? Eu preciso de espaço para na hora de virar e rebater esse viés. Então, tudo que a gente fizer de um lado, nós vamos fazer do outro lado também. E agora aqui, então, trago o meu viés para cá. Agora é momento de eu dobrar e rebater o meu viés. Só que daí o que eu vou fazer? Eu já vou acrescentar o meu zíper. Então, eu vou abrir aqui o meu zíper. Eu vou pegar, deixar o dentinho para cima, que é o direito. Eu vou colocar aqui e eu já vou fazer a minha costurinha aqui, ó, rebatendo tanto o meu viés, como também já aplicando e costurando aqui o meu zíper. Então, eu venho aqui, ó, eu vou virando a minha peça. Vou deixá-la encostadinha no meu zíper, porque é só essa costurinha que vai ter. Então, não tem problema eu encostar aqui no meu zíper. Uns 4 dedinhos, mais ou menos, antes do final, eu vou estar aplicando a minha etiqueta. Então, minha peça fica costurada desse lado. E eu vou repetir o mesmo processo desse outro lado. Então, trago aqui, dobro, coloco a outra parte do meu zíper e vou costurar até o final. Agora aqui, com as partes do meu zíper pronto, do lado de dentro fica assim, eu vou dobrar aqui a minha peça, ó. Não tem necessidade de ser no meio, tá? A gente só precisa dobrar e alinhar para poder passar o nosso cursor. Eu vou colocar aqui um clips, alinho aqui direitinho para colocar o outro clips do outro lado, a mesma coisa do lado de cá. Eu trago aqui alinhadinho para poder colocar o meu zíper, tá ok? E eu vou agora passar o meu cursorzinho, deixa eu pegar ele aqui. Eu gosto sempre de cortar aqui o início do zíper, ó. Eu corto aqui o início do dentinho do zíper, né, da cremalheira. Eu corto aqui um pedacinho, porque para mim é a forma mais fácil de eu estar aplicando. E aí eu queimo um pouquinho, e aí eu vou passar aqui o meu cursor. Então, coloco ele de um lado, seguro aqui. Quando chega aqui desse outro lado, eu encaixo ele. Encaixei, eu seguro com as duas mãos, eu vou trazer aqui para o meio. Passo direto, e agora eu vou passar de novo e parar no meio.
Nesse momento, se você tiver habilidade, você já pode passar esse cursor pelo avesso, porque a gente vai ter que desavessar a nossa peça. Mas, gente, eu não consigo passar o cursor pelo avesso, tá? Se você conseguir, já pode fazer isso. Ó, cursor passado, parei com ele aqui no meio, vou tirar os meus clips. Agora, eu introduzo a minha mão aqui, ó, e eu vou trazer toda a minha peça com cuidado para o meu zíper não abrir. Eu vou deixando ela no avesso. Pronto, desvirei a minha peça, agora eu preciso alinhar ela aqui certinha. Então, deixa o zíper aqui, eu vou vir aqui e vou fazer um piquezinho, que é para marcar o meio da minha peça, e a mesma coisa do outro lado. Ó, alinho aqui e faço o meu pique. Feito isso, agora eu vou trazer o meio do zíper com o pique. Faço assim. E agora aqui eu vou costurar a minha peça. Eu vou costurar a minha peça de fora a fora, porque eu quero dar uma dica para vocês. Vou fazer caixinha. Venho costurando. Quando eu passo no zíper, eu faço um retrocesso para poder reforçar essa parte. Viro do outro lado e costuro também. Agora aqui que eu já costurei, eu posso refilar o excesso que eu tenho aqui de zíper, de cianinha, de viés, de um lado e também do outro. Então, a Necessaire Box é um projeto muito fácil de fazer, inclusive um projeto para iniciante, porque tudo que você faz de um lado, você faz do outro também. Vou abrir aqui, ó, o meu zíper, e aí aqui agora é o momento que você vai decidir que altura que você quer a sua peça. Então, aqui, ó, tá o meu zíper. Eu preciso decidir que tamanho que eu quero. Se eu quero que fique uma peça mais baixinha, se eu quero que fique uma peça mais gordinha, é nesse momento que eu vou definir. Ó, se eu dobrar aqui, ó, aqui e aqui, vou virar aqui, ó, eu posso vir aqui fazer uma caixinha de leite bem grande, eu fico com uma Necessaire. Eu posso pegar só o cantinho, eu fico com um estojinho e fica ao seu critério o tamanho que você vai fazer dessa sua caixinha. Lembrando que, se eu fizer uma caixinha de 5 por 5 centímetros, eu vou ter uma altura da minha Necessaire de 10 centímetros. E assim vai, sempre o dobro, tá? Aqui, eu vou fazer a minha caixinha de leite de 5 por 5 centímetros, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha caneta mágica, vou riscar aqui, ó, eu pego aqui a minha reguinha, vou alinhar bem aqui por dentro. Pego a minha régua, e aí eu vou riscar 5 centímetros da minha costura, tá? Então, eu desconto aqui e eu risco aqui, ó, 5 por 5. E aí, eu vou fazer isso nos 4 cantos da minha peça. Então, agora que eu já risquei a minha caixinha de leite, o que eu vou fazer? Eu vou dar um retrocesso aqui, eu vou reforçar essa costura de novo, porque na hora que eu cortar, pode acontecer de abrir esses pontos. Então, eu vou fazer isso de um lado e do outro. Inclusive, você já pode fazer o acabamento também utilizando o viés da Cinderela. Eu vou agora, então, aqui fazer a aplicação do meu viés. Eu vou abrir aqui o meu viés, porque agora eu tenho mais quantidade de camadas. Se eu aplicar rente à minha costura, vai ficar muito pouco para eu virar. E eu vou costurar aqui, ó, de um risco até o outro, com uma margem um pouquinho mais para dentro, como eu ensinei para vocês na aula que já tem aqui no canal da Cinderela gravada. Então, para vocês conseguirem visualizar, o meu vinco tá aqui, ó, e eu costurei para cá. É uma margem de mais ou menos 75, 0,75, tá? Agora, eu dobro aqui e eu venho aqui e olha como eu tenho espaço para rebater com facilidade. Eu vou rebater.
Ó, prontinho, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora que já tá costurado, a caixinha de leite que eu marquei na parte de cima, eu também marquei na parte de baixo aqui da minha nécessaire. Tem duas opções, você pode vir aqui e já cortar, aí você marca só na parte de cima, ou você pode fazer como eu, ó. Eu gosto de dobrar dessa forma, ó, alinho, costura com costura, ó, dessa forma, acerto bem os cantinhos que estão aqui e eu vou costurar. Lembrando que a gente tem a nossa alcinha para poder colocar essa alça que a gente fez aqui, tá? A gente tem essa alça para poder colocar, então eu vou colocar ela exatamente nessa parte aqui, tá? Na parte aonde o zíper abre. Então eu vou dobrar aqui, ó, alinhando bem os meus cantinhos. Vou pegar clips aqui para segurar certinho os meus cantinhos. E agora eu vou posicionar aqui a minha alcinha. Eu venho aqui, ó, coloco a minha alcinha aqui. Vou até olhar por dentro aqui, ó, para ela bater bem aqui nessa parte do meio do meu zíper. Coloquei aqui então a minha alça e eu vou costurar exatamente no risco. Ó, e aí eu desviro e aqui é momento da gente ver se não pegou nenhum tecidinho, se fez alguma preguinha. Ó, eu consegui deixar ela batendo exatamente no meio. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então eu vou dobrar aqui a minha peça. Vou fazer por aqui agora, por esse lado. Ó, alinho aqui, costurinha com costurinha. Coloco o meu clips. E aí eu pego essa outra parte da alça e vou encaixar aqui. Deixa eu só ver aqui, que aqui eu não consigo mostrar para vocês por dentro. Essa parte do zíper para eu encaixar certinho. E vou costurar também. Ó, por isso que esse viés aqui, ele já tem, esse acabamento já tem que estar rebatido. Eu vou desvirar esse lado aqui para poder mostrar para vocês como que ficou. Ó. Alinho aqui. Essa alcinha, ela se torna, né, um objeto para a gente poder carregar aqui a nossa bolsinha. Ó, consegui deixar certinho aqui. E eu vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Então, dobro aqui, alinho todo mundo. Esse lado eu não preciso colocar a alça, né? A alça também é algo a mais, tá? E eu vou costurar também esses outros lados. Cortei o excesso de todos os lados da minha nécessaire. Uma forma de você bater, se tá tudo certinho, é você juntar aqui as suas laterais, ó, para ver que tá tudo do mesmo tamanho. Se você vê que precisa corrigir alguma coisa, passa uma costurinha. E agora eu vou fazer o acabamento. Como aqui ficou o lado do meu acabamento no direito, eu vou virar a minha nécessaire e eu vou costurar também viés nos 4 lados. Então, eu posso cortar aqui, ó, um pouquinho sobrando. Eu já posso cortar 4 medidas dessa daqui e eu vou costurar para fazer o acabamento. Gente, então aqui eu não ensinei para vocês a como rebater na lateral, porque é a mesma coisa que a gente fez aqui na frente. E agora eu só vou desvirar a minha peça. Venho por aqui, ó, ela fica com uma abertura muito boa. Esse tamanho de nécessaire é ótimo para viagem, para guardar medicamento, para organizar maquiagem, enfim, tudo que você quiser. E aquela peça nécessaire é aquela peça atemporal, que transita em todos os nichos que você vende, desde a mãe que quer organizar os itens de maternidade do bebê, até aquela senhora que quer guardar remédios, o executivo que também vai levar uma nécessaire. E aí, gente, ó, deixa eu só fechar aqui para poder mostrar para vocês como que ficou o nosso projetinho. Quando a gente termina, a gente precisa o quê? Modelar a nossa peça, tá? Então, ó, eu venho aqui, dou uma modeladinha nela, para ela ficar do jeitinho que eu quero aqui. Quem gosta de colocar bordado, dá para colocar também o bordado, tá? Se você for colocar bordado na sua peça e utilizar as medidas exatas que eu tô passando aqui, deixa eu já dar aqui para você a medida que vocês vai fazerem, que vocês podem fazer. Do centro, você marca 10 centímetros e aí é o meio do seu bordado, tá? Então, da ponta, na verdade,
Ó, você pega bem o meio da sua peça e da ponta para dentro, marca 10 centímetros, e aqui é onde você pode colocar o centro do seu bordado, bordar um nome. Lembrando que esse modelo de necessaire, você vai ficar também aqui, ó, com 10 centímetros, tá? À frente da sua necessaire. E aqui, ó, tá prontinho a nossa peça. Vamos à medida, então, final aqui da nossa peça. Ó, então a gente fica com essa alcinha que facilita o transporte. Gente, diversas ideias. Com essa mesma técnica que eu ensinei aqui, dá para vocês fazerem bolsa, dá para transformar num porta-marmita para quem vai para o trabalho e aí você coloca a alcinha aqui. Dá para fazer uma frasqueirinha. Enfim, usem a criatividade. A nossa peça aqui na medida final, ela ficou com 11 centímetros de altura, 21 centímetros de largura, 10 centímetros, tá? Aqui a gente vai falar de o quê? Profundidade, gente? Eu me perdi aqui na medida. Mas eu acho que aqui não, ó. Aqui é a largura, 10 centímetros. Aqui é o comprimento, quase 21 centímetros. E aqui 10 centímetros, 11 centímetros é a profundidade da nossa peça. Agora me conta se você gostou de aprender esse passo a passo comigo, já vai correr no armarinho mais próximo da sua casa para garantir o seu tecido da Cinderela. Essa que já tem referência, que você conhece o trabalho com os vieses e agora também tem essa novidade com os tecidos estampados digitais 100% algodão. E se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque por aqui tem sempre dica de como produzir uma peça e, claro, com aquela dica especial para você ficar craque no viés. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!